Com vocês. Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Energia. Bom, continuando aí, né, nossa revisão, né, nessa reta final, né, hoje já é quinta-feira, então vamos lá. Vamos ler mais uma redação aqui para ajudar vocês, né, a gente leu a do Pedro, então agora a gente vai ler a da Samília Leão Malta, né. Vamos voltar no tema, só para lembrar aqui para vocês qual foi o tema, né, da redação do Enem de 2024, né, do ano passado, né, lembrando que essa é a cartilha da redação que ele disponibilizou. Então vamos lá, ó, que foi exatamente sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil, tá bom? Então vamos lá. A gente já leu a redação do Pedro, vamos agora para a redação da Samília. Só vai ficar faltando duas, né? Uma a gente termina amanhã, então. A gente faz uma revisão zona de redações para vocês, que fica show. Gente, por que eu tô fazendo essas questões picadas assim, né? Porque para ajudar vocês, tá bom? Para cada dia a gente ir treinando, né? Enfim, claro, agora não é semana para ficar pegando pesado, não. É uma revisãozinha, tá? Para ajudar vocês, viu? Beleza, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. É a penúltima redação. Parabéns, Samília, né? Pela sua redação, parabéns, né, por divulgar as redações. Então vamos lá. Descreve o seguinte, ó: no período colonial brasileiro, a cultura dos indivíduos escravizados foi suprida para facilitar a dominação e a exploração desse grupo pelos europeus. Apesar do lapso temporal, a desvalorização da herança africana permanece sendo uma realidade presente no país. Assim como o contexto escravocrata, o que se configura como problema que agrava a exclusão social dos cidadãos negros. Diante desse cenário, é essencial analisar a inoperância governamental e a falha do sistema educacional como fatores que intensificam tal revés. Então, ó, inoperância governamental e falha do sistema educacional, né? Esses são os argumentos dela. Então vamos lá. Primeiro parágrafo, ó, nessa perspectiva, primeiro argumento, né? Primeiro parágrafo argumentativo. Nessa perspectiva, então vamos ver se ela vai descrever sobre inoperância governamental, ó. Nessa perspectiva, o escasso interesse estatal se configura um desafio para a resolução da problemática. Isso porque, tal qual abordada pelo teórico Raimundo Fauro, né, o governo muitas vezes prioriza seus próprios interesses em detrimento das necessidades do povo. Em conformidade com Fauro, as políticas em exercício, ao se recuperarem apenas com seus proveitos pessoais, não tomam medidas efetivas para valorizar a herança africana, como investir na criação de espaços destinados a exposições culturais, artísticas e cidadãs afrodescendentes. Sendo assim, a ineficácia governamental, acarreta a marginalização social desse grupo, já que suas manifestações são negligenciadas e silenciadas em um contexto que, mesmo após décadas da abolição da escravidão, continua perverso para a população negra. Segundo parágrafo argumentativo, além disso, que seria o quê? Falha do sistema educacional. Além disso, a falha do modelo educacional, acentua a desvalorização das raízes da África no Brasil, nesse país. Nesse sentido, o sociólogo Emile Durkheim afirma que a escola é o segundo mecanismo de socialização do indivíduo, que molda seus hábitos e seus comportamentos. No entanto, as instituições de ensino promovem um ensinamento que aborda apenas a perspectiva eurocêntrica da história nacional e não retrata a contribuição do patrimônio africano para o desenvolvimento do Brasil. Dessa forma, a manutenção desse sistema de educação enfraquece. Por que educação, Porque ela citou aqui a questão educacional, Sistema educacional. Enfraquece o sentimento de pertencimento dos cidadãos afro-brasileiros e a formação de laços identitários, uma vez que perpetua o apagamento da memória negra ao não ensinar suas crenças e suas tradições. Ok, então primeiro ela citou a questão, para ser essa problemática, a inoperância. Primeiro ela citou um contexto histórico, o período colonial, essa cultura. Depois ela citou o primeiro argumento, a inoperância governamental,
configura desafios, nananana. Ela citou Raimundo Fauro, né? E citou a questão da ineficácia governamental, ou seja, na marginalização social desses grupos, né, que são silenciados, enfim, né, e citou como argumento a falha do sistema educacional. Como assim, né? Ela citou que a falha do sistema educacional, né, desvalorização, citou como para corroborar, né, um filósofo, né, um sociólogo, perdão, Emile Durkheim, né, citou Durkheim, né, sobre a questão da escola, né, ensinamentos, a questão do contexto histórico, né, a manutenção do sistema educacional que enfraquece o sentimento, brasileiros, a formação de laços identitários, ou seja, apagamento da memória negra, não ensinar suas crenças, ou seja, o que ela quis dizer aqui, suas tradições, não ensinar isso nas escolas, né, que isso é um fator que é um desafio para a valorização, né, da questão cultural africana, né, no Brasil. Então tá, agora vamos ver aqui como que ela vai solucionar esse problema, tá bom? Então, sempre aquelas perguntinhas, né? Quem vai solucionar esse problema e como vai solucionar esse problema, né? Beleza, quem? Então vamos lá. Portanto, é necessário medidas para combater os desafios da valorização, os desafios para a valorização da herança africana. Gente, uma coisa interessante, não é obrigatório, tá? Não é clichê fazer isso, obrigatório, mas é legal você voltar um pouco no tema, tá? Até para você mostrar domínio, né, para o corretor que você entendeu o tema. Olha que legal, ela voltou no tema. Combater os desafios para a valorização da herança africana, que é o tema, né? Então, ela voltou no tema para frisar que ela entendeu sobre o tema, né? Então, qual que é a proposta que ela propôs, né? Quem? Poder Executivo. Poder Executivo. O que ele é, né? Ele é responsável pelo bem-estar social. Tá, o que ele deve fazer? Então, como, né? O que ele deve fazer? Deve aumentar a visibilidade de exposições culturais cidadãos, né, afro-brasileira, por meio da criação de espaços públicos a essas manifestações. Vocês lembram que a gente fez uma comparação da redação do Pedro, que eu achei muito interessante? Vamos fazer uma comparação dela, se tem a ver com o argumento, se a conclusão tem a ver com o argumento que ela destacou, exposições culturais, né? Por meio da criação de manifestações. Tá. Isso. Ela citou aqui o Poder Executivo. Tá? O Poder Executivo responsável pelo bem-estar social, aumentar a visibilidade de exposições culturais. Com o argumento aqui dela, que foi o quê? Qual que foi o argumento dela? Deixa eu apagar isso tudo aqui, senão vai ficar difícil até para vocês visualizarem, né, tadinhos? Então, ela citou aqui quem? Poder Executivo, né? Quem? Qual que foi o argumento dela? Foi sobre inoperância governamental, né? Então, ela citou o Poder Executivo. E agora, né? Responsável pelo bem-estar social, visibilidade de exposições culturais afro-brasileiras. Tá, fazer isso, né? Quem mais que ela citou aqui? Ela citou, ademais, as escolas. Ela citou as escolas, que ensinam crenças, tradições e negros para fortalecer esse sentimento. Olha que interessante. Ela citou o contexto histórico Brasil colonial, né? Ela retomando aqui Brasil colonial. E aqui ela citou as escolas, as escolas. Reforçando aqui o tema dela, da falha, do sistema educacional. O tema não, o argumento dela, né? Então, sim, a conclusão dela também está encaixando perfeitamente com os argumentos que ela citou, né? Quem, como. Então, está encaixando perfeitamente também com os argumentos que ela citou. Vai fazer o quê, né? Então, se a gente for analisar, né, ela vai citar aqui, né, portanto, medidas, né, voltou no tema, quem? Poder Executivo, né, o que ele é? Responsável pelo bem-estar, de aumentar a visibilidade de disposições culturais dos cidadãos afro-brasileiros. O que ele vai fazer? Por meio da criação de espaços públicos para essas manifestações, tá? Da visibilidade. Então, o quê?
Deve aumentar a visibilidade das culturas, né, nesses locais, né, em espaços públicos, a fim de erradicar a exclusão social desse grupo, né, já que o tema é desafios para a valorização da herança africana, né, e o que? Citou quem? A escola. O que ela vai fazer? Inserir conteúdos que ensinem as crianças da valorização dos negros para o quê? Fortalecer esse sentimento de pertencimento, ou seja, a partir dessas ações, né, ela voltou aqui, no Brasil colonial, enfim. Perceberam que interessante? Na própria conclusão dela, né? Parabéns, Samílio, né? Assim como a do Pedro, assim como de todos os outros candidatos que disponibilizaram suas redações, né? Olha que interessante. Perceberam que, assim como ela, assim como todos os outros candidatos, né? Não é difícil, gente, né? Pode parecer difícil, mas não é, tá? É só vocês saberem contextualizar, né? Aqui em cima, a introdução, você apresenta seus argumentos, né? Embaixo você defende eles, tá? Defende eles e aqui você propõe uma solução, né? A conclusão seria nada mais, nada menos do que a própria o quê? Solução para esse problema. Solução, tá bom? Então, não é difícil, tá? Mas se vocês analisarem, por que eu gosto de fazer as revisões com vocês do modelo de redações nota 1000? Porque a gente pode comparar, mais do que tentar adivinhar o tema, né? De qual seria, a gente saber como fazer, né? Os argumentos, olha que interessante. Então, vamos lá. Comentário sobre o que o INEP comentou sobre isso. A redação revela a existência de um projeto de texto bem delimitado, no qual as informações, os fatos e os argumentos estão articulados com clareza e coerência ao tema proposto. A introdução delimita o recorte temático e apresenta as causas a serem discutidas. O desenvolvimento argumentativo é consistente e fundamentado em repertório sociocultural produtivo. A conclusão retoma os principais pontos de texto e apresenta soluções viáveis, né, detalhadas e relacionadas ao desenvolvimento, garantindo unidade de composição. No texto, no que se refere à estruturação do texto dissertativo argumentativo, né, sobre o modelo, né, é abordada de maneira completa e aprofundada nos 4 parágrafos na introdução. A participante delimita o problema central, a persistência da desvalorização da herança africana no Brasil, né? Apresenta 2 causas responsáveis pela permanência desse quadro. A inoperância governamental aqui, né? E a falha do sistema educacional, que são os argumentos que ela citou, né? São apresentados em partes que compõem um projeto de texto que será desenvolvido no 3º parágrafo. Então, aqui está detalhando o que ela fez, né? Ok, no 2º parágrafo, desenvolve-se o primeiro argumento, fundamentado pela referência do pensamento de Raimundo Fauro, né, que vai denunciar o desinteresse governamental diante das demandas sociais, o que dificulta investimentos em espaços culturais destinados a essa valorização, né. Então, olha que interessante, ela citou para corroborar aí o Raimundo Fauro. Já o 3º parágrafo aprofunda a discussão sobre o papel do sistema educacional. Ela vai citar aqui Durkheim, né? Destacar a escola como agente socializador que reproduz uma perspectiva eurocêntrica, né, na história nacional, negligenciando aí a contribuição africana. Por fim, o 4º parágrafo vai apresentar 2 propostas de intervenção articuladas com as causas discutidas anteriormente, né? A criação de espaços públicos para exposições culturais e inserção no currículo escolar, de conteúdos que valorizam tradições e crenças afro-brasileiras, né? No que se refere a aspectos linguísticos, vai destacar um excelente domínio das convenções da escrita formal, né? A estrutura sintática está adequada, com períodos bem construtivos, vocabulário variado pertinente ao contexto tipológico, né? Dissertativo argumentativo. Quanto aos períodos, né, que estão bem distribuídos aí ao longo dos parágrafos, são compostos por vários deles, né? Não há, portanto, ocorrência de parágrafos com apenas um período, né? As informações estão adequadamente distribuídas, né? Vocabulário, as palavras e as expressões relacionadas ao texto, né? Como exemplo, escravizados, dominação, exclusão social, cidadãos, negros, enfim, escravocatas, né? Essas características vão contribuir para a construção da redação, né? Há apenas um desvio linguístico, as vírgulas inadequadas isolando o porquê isso ocorre, né? Para tal qual, enfim. Em relação à coesão, o texto vai apresentar continuidade temática, vai fazer uso adequado de mecanismos coesivos que vão promover aí um encadeamento eficiente entre os ideais e as partes dos textos. Os recursos de coesão vão aparecer no nível nominal,
com o uso de expressões sinônimas, né, ou equivalentes, né, enfim, grupos, cidadãos, patrimônio, africano, tradições, enfim, né, diante desse cenário, sendo assim, além dessa forma, portanto, né, sobre a proposta de intervenção, o texto vai finalizar aí com duas soluções articuladas, as causas discutidas, respeitando os direitos humanos, essas propostas estão detalhadas, né, com indicação clara, né, detalhamento da ação, finalidade, enfim, né, e vai avaliar também, avalia-se, portanto, né, que a participante vai contemplar integralmente e com excelência todas essas competências necessárias para a construção da redação, demonstrando o domínio da escrita formal e competência argumentativa. Enfim, muito interessante. Parabéns, Samila, pela sua redação, né? Não tem segredo, tá, gente? Perceberam que interessante, né? Não tem segredo. É só vocês analisarem aí como é o modelo, né, de fazer, né? É muito, muito bacana, muito interessante. Agora vou pedir de novo, né, para o próprio Gemini, para a própria inteligência artificial fazer uma redação modelo nota 1000, né, pra gente, sobre o tema IA. Por que eu estou falando muito isso? Muita gente está falando sobre esse tema, tá claro. Gente, tem vários outros temas. Comentem aqui no canal também se vocês querem sobre outros temas também, porque pode ser outros temas completamente diferentes, tá? Aqui é só um modelo para ajudar vocês, né? Feita por ele mesmo, né, pelo próprio IA, ó. Suponhamos que o tema foi sobre os desafios éticos e sociais da inteligência artificial na sociedade brasileira. Ok, como ficaria feito pela própria inteligência artificial, né? Introdução, né? Desde os primórdios da Revolução Industrial, a tecnologia tem sido uma força motriz de transformação social. No século XXI, a inteligência artificial IA assume esse papel ao otimizar processos em áreas como saúde, economia. Gente, claro, não copiem, tá? Para não ser plágio e tudo, né? Tentem pensar aí nos argumentos de vocês, coisas interessantes, né? O que pode, dependendo do tema, né? O que pode ser um argumento que se encaixaria, né? Aqui é um tema supositório sobre desafios éticos, tá? Da ética social sobre essa inteligência, é um tema supositório. Mas claro que vai ter vários temas, né? Enfim, né? Procurem pensar quais argumentos se encaixariam em qualquer tema, tá? Aqui para qualquer tema, viu? É só pra gente fazer uma comparação. Aí ele descreveu aqui, né, que a inteligência artificial vai assumir um papel em otimizar processos em áreas como saúde, economia e comunicação, né? No entanto, o rápido avanço dessa ferramenta, que mimetiza a cognição humana, coexistem com urgentes desafios éticos e sociais, né? Tá, notadamente, a intensificação da desigualdade de acesso à proliferação do viés algoritmo, né? Desse modo, a negligência em relação à regulamentação, então aqui seria um argumento dele, né? Negligência em relação à regulamentação e a educação digital né? Que perpetua o cenário de injustiça, que precisa ser combatido. Vamos ver como que ele vai defender esses argumentos. Primeiro, que seria que desigualdade e exclusão digital, que seria um argumento, né? Tá. Como que isso vai se desenrolar? Como que isso seria um argumento, né? Em primeiro plano, a IA, ao invés de democratizar, ameaça aprofundar a desigualdade social e exclusão digital, conforme a teoria do filósofo, então eu citou aqui o Zygmunt Bauman, né? A modernidade líquida é marcada pela efemeridade e pela aceleração, tá? O que no contexto tecnológico significa que os avanços que se concentram rapidamente nas mãos da elite no Brasil, o acesso desigual à infraestrutura de internet e dispositivos de ponta limita a maior parte da população de usufruir os benefícios da IA, né? Como ferramentas de aprimoramento profissional, né? E o acesso de serviços personalizados. Consequentemente, a falta de familiaridade e o baixo letramento digital transformam a inteligência artificial, que deveria ser um vetor de progresso, em mais um fator de marginalização para a base da pirâmide social. O que ele quis destacar aqui? Sobre a questão da desigualdade mesmo, né? Que as pessoas de baixa renda não têm acesso à inteligência artificial. Isso é um fato bem interessante de se destacar, de se pesquisar mesmo, né? Até mesmo porque nem todo mundo tem acesso. Quem não tem acesso à internet, como vai ter acesso a uma inteligência artificial, né? Principalmente as pessoas de baixa renda, né? Então, olha só, desenvolvimento, né? O perigo do viés algoritmo também. Então, segundo argumento dele, né? Ademais, a reprodução e amplificação de preconceitos,
por meio do chamado viés algorítmico, configura um grave problema ético aos sistemas de IA, que são treinados com base de grandes volumes de dados que frequentemente refletem a disparidade e o racismo estrutural inerentes à sociedade como resultado do algoritmo de reconhecimento facial, de avaliação, de crédito ou de recrutamento profissional, podem manifestar tendências discriminatórias, reforçando a exclusão de grupos minoritários, como população negra, as mulheres. Tal fenômeno se conecta no conceito da banalidade do mal sobre Hannah Arendt, então ele citou a Hannah Arendt e Simone Bauman, para a automação que transfere responsabilidade ética para a máquina, retirando a percepção da culpa, permitindo a discriminação que ocorre de maneira sistêmica e quase invisível sobre a aparência de neutralidade tecnológica. O que ele quis dizer aqui? Aquele exemplo, de entrevistas, colocar a IA para, por exemplo, selecionar uma entrevista de emprego sem conhecer o candidato só pelo currículo, Aí uma empresa vai lá, coloca lá aqui no Gemini, por exemplo, no ChatGPT, enfim, em alguma inteligência artificial, tipo assim, vamos selecionar, por exemplo, um currículo, os currículos dos funcionários. Então, vamos analisar só pelas qualificações profissionais, sem entrevista, sem nada. Isso tem discriminação? Pode, sim, em teoria, sim. Por quê? Porque se você não teve a entrevista, psicológica, a entrevista presencial, por exemplo, você não vai saber se aquele candidato, claro, pelo nome você pode saber, mas se você for olhar aqui em teoria, só pela qualificação profissional, vir por máquinas, por exemplo, pelos cursos, qualificação profissional do candidato, por aí você já não faz entrevista presencial, então aí você não vai saber, claro, gênero você pode saber se é homem ou mulher, mas isso também fica muito restrito, dependendo da qualificação profissional, você não vai saber muitas vezes o nível socioeconômico, enfim, foge aquela parte, a questão também de cor, de gênero, raça, enfim, aí você não vai saber, você não vai ter o contato pessoal com a pessoa, Então, isso é um tipo de discriminação em si, porque não é... Uma coisa quando é muito automatizada, você não tem aquele contato humano, de experiência, por exemplo, tendo contato, conversando, enfim, Então, se encaixaria mais ou menos nisso a questão aqui, pelo que deu para entender mais ou menos sobre o perigo do viés ao algoritmo. Conclusão, o que ele propôs aqui, enfim, para solucionar tudo isso? Quem e como, Então, vamos ver, diante de tudo isso, desses argumentos aí, o que vai ser solucionável, Portanto, para mitigar os desafios éticos e sociais propostos pela inteligência artificial, é imperativo uma proposta de intervenção completa e detalhada. Aqui, então, quem que solucionaria? O agente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e da Inovação, em parceria com o Congresso Nacional. O que ele vai fazer? Vai regular o desenvolvimento do IA no país, estabelecendo diretrizes de transparência, explicando sobre tudo, o combate a esse viés discriminatório, ética, porque o tema aqui em teoria foi sobre ética, Claro, podem ter vários temas, O que ele vai fazer? Por meio do quê, Por meio da criação de uma Agência Nacional de Supervisão de Algorítmicos, com poder de fiscalizatório de aplicação de multas, obrigando empresas a auditarem seus sistemas para compor a ausência de discriminação, Então, aqui, a gente, quem? Ministério da Educação, vai fazer o quê? Promover letramento digital. Por meio do quê? Através da inclusão obrigatória de disciplinas ou módulos sobre tecnologia ética na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, Ensinando os estudantes a questionarem o funcionamento dessas ferramentas. Finalidades, as ações vão visar o quê? Assegurar a inteligência artificial, que seja um aliado do desenvolvimento humano, contribuindo para um futuro justo e autônomo, e não um instrumento de ampliação de mazelas sociais, enfim, muito interessante, Enfim, tá dando aqui várias coisas para encaixar no tema aqui. Mas, enfim, gente, perceberam? Aqui uma suposição se for sobre IA, Se for sobre inteligência artificial, claro que isso encaixa para qualquer tema, Para qualquer tipo de tema, para você pensar aí, o que pode ser a causa desse problema? Quem que eu posso colocar aqui para solucionar, Claro, tem informações aqui que você pode, um conhecimento, um filme, aquele filósofo, o Bauman e a Hannah Arendt, mas vocês podem citar um filme que tem a ver com inteligência artificial, Vocês podem citar exemplos, por exemplo, gente na China, que das crianças de 6 anos já aprendem isso, sobre inteligência artificial. Então, assim, é um tema que não está tão longe disso e, como a gente viu nos vídeos anteriores, o próprio Enem, o próprio NEP, já teve temas sobre algoritmos, sobre manipulação, Se eu não me engano, não lembro a data de 2018, enfim, teve temas sobre isso. Por que muita gente está especulando sobre isso? Porque é algo que é muito falado, Inclusive na própria ECM,
na questão até, né, no Rio, né, do Exército, eles já estão debatendo sobre esse tema. Enfim, é um tema debatido nas universidades, é um tema, assim, que está em alta. Por quê? Porque a inteligência artificial é usada por muitas pessoas, muitos jovens, né, muitas empresas em muitos países, né, na China, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, é algo que não que, pelo contrário, é um aperfeiçoamento, né, não é novidade. Pelo contrário, né, em 2001 já se falava, já tinha filmes sobre isso, né, a gente tem filmes sobre isso. Então é um tema que não foge muito da realidade, né, do que está na contemporaneidade e quiçá futuramente, né, do mundo ser dominado por máquinas, enfim, os robôs, né, a gente já está percebendo esse assunto com frequência na contemporaneidade. Claro que é uma prova, né, gente? A prova do Ministério da Educação, que, né, eu sei que é o sonho de muitas pessoas estarem em uma universidade e eu quero de coração que vocês realizem o sonho de vocês. Eu sei que tem um peso o Enem, principalmente para o pessoal que está no ensino médio, que está aí lutando, fazendo cursinho, enfim. Eu sei do peso dessa prova. Então, não fiquem preocupados com o tema, tá? Eu acho que o principal porque pode vir qualquer tema, tá? A gente pode estar falando sobre inteligência artificial, mas vir um tema completamente diferente. Um tema sobre o ambiente, por exemplo, sobre direitos humanos, enfim. O que eu quero trazer para vocês, o que eu quero que vocês, né, com essas revisões, com tudo isso, que ajude vocês, para quê? Para, indiferente do tema que cair, vocês saberem construir argumentos, né? Lembra de um filme, lembra de uma música, de uma obra de arte, de algo, né? Para vocês saberem fazer uma boa redação, né? Não é só saber o tema, né? Mas saber direitinho como construir a redação, como defender seus argumentos, né? Como eles podem ser defendidos e qual solução, claro. Se o Enem, lembra disso, se o Enem te dá um probleminha, se ele te dá uma proposta, é porque ele quer uma solução. Então, caprichem também na conclusão, mais do que os argumentos, né, a causa disso, já vai pensando na solução desse problema. Opa, tem um problema. Nossa, quem que pode solucionar esse problema? Que forma criativa eu posso solucionar esse problema? Já na solução desse problema, já vou pensar quais são as causas. O que seriam as causas e já, na conclusão, vocês já solucionarem os argumentos, né, de pensarem em como solucionar, tá bom? Bom, eu desejo de verdade, de coração, que vocês brilhem nessa prova, tá? Eu sei que é muito sacrificado, passar um ano todo estudando, né, e anos estudando, e claro, gente, conhecimento nunca é demais, né? Parabéns pela conquista de vocês, por estarem se dedicando. Gente, todo sacrifício, todo estudo vai valer a pena, vale a pena, nunca é nada desperdiçado, pelo contrário, vale muito a pena, né? E não deixe vocês crescerem como seres humanos, enfim, vale a pena, sintam orgulho de vocês, eu acho que isso é o principal, tá? Eu vou fazer algumas questões, né, só pra, eu sei que vai ficar grande o vídeo, mas esse é o objetivo, para ajudar vocês. Vou fazer algumas questões com vocês também, de humanas rapidinho, para poder ajudar vocês a treinarem também, dando dicas aí nessa semana de revisão, tá bom? Bom, galerinha, só fazendo uma revisãozinha rapidinho aqui com vocês, a questão 50, né? Lembrando que esse é o Enem PPL, tá? Também, segunda aplicação, para quem fez a segunda aplicação, né? Caderno azul do Enem de 2024, né? Então, vamos lá. Segunda aplicação. A primeira a gente já fez, tem resolução delas aí dele aí pra vocês, tá bom? Pra ajudar vocês. Vamos lá, 51. Todo brasileiro tem direito à moradia. Então, tem as casinhas aqui, não. O direito social do cidadão representado na charge demanda a adoção de qual medida? Então, A, expansão da jornada laboral. B, valorização do trabalho informal. C, ampliação do acesso à habitação. D, construção de alojamentos públicos. Ou E, edificação de condomínios etilizados. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pegadinha, viu? Se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aqui de quê? Ampliação da construção de acesso à habitação, tá bom? Letra C. Por quê, gente? Quer saber o direito social do cidadão representado na charge, direito social, tá? A gente vê aqui uma ironia, né? Uma charge irônica também, né? Todo brasileiro tem acesso à moradia, mas olha só, os moradores de rua, tadinhos, sonhando com uma casa que não tem, né? A gente vê aqui que não tem uma casa, né? Então, eles estão sonhando aqui com uma casa que não existe, né? Então, o direito do cidadão representado na charge vai demandar aí qual medida? Exatamente o quê? A ampliação do acesso à habitação. Por que não são as outras? Nada a ver com a expansão de jornada de trabalho, valorização, porque eles estão sonhando, eles têm um objetivo específico, as casas, né?
construção de alojamentos, não. Por quê? Construção de alojamentos poderia ser, mas não é. Mais do que construir alojamentos públicos, tá, beleza, alojamento público, ok, mas tá, essas pessoas vão ter acesso a esse alojamento público, né? Então, ampliação do acesso à habitação, acesso. Essas pessoas precisam ter acesso a essa habitação. Elas precisam ter um acesso a isso. Mais do que construir um alojamento público, as pessoas precisam ter acesso a eles, né? E é irônico porque a própria Charge descreve que todo brasileiro tem direito à moradia, sendo que não tem uma casa, né? Então, né? Tá contraditório isso, né? Enfim. Vamos lá, vamos para a questão 52, ó. Quando se pensa que há 3 décadas a obtenção de uma posição geográfica em qualquer lugar do mundo estava nas mãos de profissionais especializados, engenheiros, geógrafos, que precisavam de equipamentos sofisticados para realizarem medições que levavam dias e meses, sem contar com o tempo dedicado ao cálculo das coordenadas, é surpreendente a constatação de que qualquer um de nós, com um simples smartphone, obtém hoje essa posição em poucos segundos, né? Aí a pergunta é a seguinte, ó, a consequência na oferta de serviços resultante da mudança tecnológica mencionada no texto é o quê? Então, qual seria a consequência na oferta de serviços resultantes dessa mudança tecnológica que está mencionada no texto? A propagação da indústria da beleza. C, concentração de atividade de lazer. C, centralização de estrutura de segurança. D, popularização de aplicativos de mobilidade. Ou E, distribuição de produtos de entretenimento, né? Beleza, qual que é a consequência disso, né? Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Popularização de aplicativos de mobilidade, né? Porque, como assim, né? O texto ele descreve, ó, quando se pensa há 3 décadas, né, obtenção geográfica de qualquer, há 3 décadas, a obtenção de uma posição geográfica em qualquer lugar do mundo estava nas mãos de profissionais especializados, engenheiros e geógrafos, ou seja, né, para se ter um mapa. Hoje, a gente já tem o GPS, né? Antes, imagina, né, os mapas era muito complicado, né? As navegações, por exemplo, as grandes navegações, né, precisavam de equipamentos sofisticados, né? Hoje não, né? Hoje, surpreendente a contratação de qualquer um de nós, simples smartphone. Você, pelo seu celular, você já olha o Google Maps, entendeu? Então, a consequência da oferta de serviços resultantes da mudança tecnológica mencionada no texto é exatamente isso, né? A popularização de aplicativos de mobilidade. Eu pensei se é alguma coisa relacionada à questão de... Eu até marcaria a questão da segurança, né? Porque eu pensei nessas coisas de IA, enfim, de controle de dados, enfim, de preocupação, enfim. Mas a questão aqui é a D, por quê? Exatamente isso. Se antes você tinha um mapa, né? Um mapa, pensa comigo. Olha como era difícil, através de um mapa, você tem que imprimir. Hoje você tem um GPS no seu smartphone, então é exatamente isso, né? Popularização de aplicativos de mobilidade. Hoje você consegue olhar, né, a sua casa, por exemplo, no mapa, digitando o endereço, né? O lugar que você quer ir, por exemplo, através do aplicativo do 99, né? Pelo próprio mapa, pelo próprio aplicativo, o motorista já te leva no local. As pessoas já trabalham com isso nos smartphones, nos celulares. Perceberam? Por esse motivo que é a D, né? O que antes tinha profissionais sobre isso, né? Os geógrafos, enfim, que era algo muito difícil, que eram os mapas. Pensem antigamente mais ainda, né? Nas grandes navegações. Imagina, não tinha GPS, não tinha nada naquela pesquisa. Poucas pessoas exploravam os mares, os lugares, né? Você tem que confiar no mapa ali, enfim, né? E hoje a tecnologia está muito avançada, né? A gente fala sobre inteligência artificial, mas a inteligência artificial, né, é utilizada em várias coisas, inclusive em mapas, né? O mundo, ele está bem avançado tecnologicamente, né? Vista de antigamente, né? Enfim. Então, vamos lá, vamos para 53, né? O Ubuntu é um sistema de crenças, uma epistemologia, uma ética coletiva, uma filosofia humanista espiritual do sul da África. É mais um fundamento ético coletivo do que qualquer outra coisa, embora também seja considerado uma forma de filosofia e epistemologia africanas nativas. É uma forma ética de conhecer e de ser em comunidade. E é muito menos um conceito abstrato do que a expressão coletiva cotidiana de experiências vividas, centradas em uma ética comunitária, do que significa o ser humano.
Ubuntu é uma abreviação de um provérbio da África do Sul. Uma pessoa é uma pessoa por meio do seu relacionamento com os outros, tá? A pergunta é a seguinte, né? A perspectiva filosófica africana apresentada no texto contrasta com formulações éticas da tradição eurocêntrica por quê? A. Destaca padrões de identidade. B. Preconiza condições de liberdade. C. Ressalta atributos de individualidade. D. Enfatiza os elementos de racionalidade. Ou E. Valoriza vínculos de intersubjetividade. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo e tentaram fazer. Aqui no caso, letra E, tá? Por que letra E? Por causa dessa palavrinha, intersubjetividade, tá? Ele quer saber a perspectiva filosófica africana que está apresentada nesse texto, tá? Com formulações éticas de tradição eurocêntrica. Aqui está descrevendo, né, que é um sistema de crença, uma epistemologia, né, uma filosofia humanista e espiritual, né? Coletiva e para si, né? Fundamentos éticos, coletivos, é uma ética de conhecer a comunidade, né? Enfim, aqui é algo que... O que é essa palavrinha? O que é intersubjetividade? Para si e para os outros, para o coletivo, uma filosofia, uma epistemologia, tá? Então, não é destacar padrões de identidade, preconizar, ressaltar, enfatizar elementos de racionalidade, não. É algo pessoal e coletivo, é uma filosofia, né? Uma filosofia humanista, ética, né? Ou ético coletivo, né? Filosofia, enfim, é algo para si, né? Aqui no caso é uma filosofia humanista, né? Uma crença, enfim, é um sistema de crença para si e para o outro, para o coletivo. Então é inter e subjetividade também para o outro, né? Valoriza esses vínculos, tá bom? Por esse motivo que a letra E. Vamos agora para 54. A 54 ela é bem interessante. Ela tem dois textos, tem o texto 1 e o texto 2. Texto 1, vamos ler, ó. Fazendeiro branco, escravo negro. A imagem icônica produz a ilusão de que a escravidão moderna foi um sistema de dominação racial. De fato, porém, foi um sistema econômico. A escravidão acompanhou a humanidade durante milênios nas mais diferentes sociedades, inclusive na África. Gente de todas as cores escravizou gente de todas as cores. O capitalismo mercantil acelerou a produção e o comércio de incontáveis mercadorias e também de escravos. Na sua moldura, o tráfico atlântico forneceu africanos escravizados para as Américas. Texto 2. O que nasceu primeiro, a escravidão ou o racismo? O tema é complexo, mas há consenso de que o racismo estrutural na Afro-América é consequência da escravidão atlântica. No Brasil, o racismo foi inscrito na própria linguagem, que definia o comércio de escravizados no tráfico negreiro, e qualificava a maioria dos livres não brancos como pessoas de cor. Existiam como sujeitos racionalizados, como quando conseguiam ter acesso a algum capital econômico e simbólico para lutar contra o racismo, até mesmo quando se tornavam senhores ou senhoras de escravos. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó, no texto 2, o posicionamento crítico ao argumento presente no texto 1 sobre a relação entre a escravidão africana e racismo na América colonial baseia-se no seguinte aspecto do que? A. Historicidade étnica, veracidade filosófica, acessibilidade cultural. D. Responsabilidade ética. Ou E. Espacialidade patrimonial. Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Tá bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, que se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de historicidade étnica. O que é isso? Por que é isso, né? Não é veracidade filosófica, similaridade cultural, responsabilidade ética, especial patrimonial? Não. A gente vê no texto 1 e no texto 2, né? Fazendeiro branco, escravo negro, enfim. A questão da escravidão, né? E que hoje ela ainda perpetua a escravidão mercantilista, enfim, né? Das mercadorias. Aqui no caso, a gente vê a escravidão do período colonial, né? Capitalismo, enfim, a questão durante milênios, ó. A escravidão acompanhou a humanidade durante milênios, algo histórico, né? E o texto 2 também, né? Que nasceu primeiro, a escravidão ou o racismo? A história da escravidão, né? A gente vê aqui, ó, tema complexo sobre o racismo e a escravidão, existiam, né? Lutar pelo racismo, enfim, ambas as questões são algo histórico que tem a ver com racismo, com a raça histórico, tá? Por isso historicidade étnica, tá? Tem tudo a ver com a história da escravidão, a história do racismo, é ligada à história e à questão étnica, tá bom? Por esse motivo que é a letra A. Agora,
vamos para a questão, tem tudo a ver com o tema, né? O tema da redação foi sobre esse, né? Vamos ver aqui agora a questão 55. A questão 55, ela descreve o seguinte, ó. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização, tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de toda civilização que vem explodir. Educação e emancipação. Beleza. A pergunta é a seguinte, ó. Ao refletir sobre a crise civilizatória vivida com a Segunda Guerra Mundial, o autor aponta como uma das condições de possibilidade da barbarização o quê? A. Eclipse de experiência subjetiva. B. Decadência da etiqueta burguesa. C. Esvaziamento de instituição familiar. D. Obscurecimento da razão instrumental ou enfraquecimento do progresso produtivo. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Aqui no caso é D. Obscurecimento da razão instrumental, tá? Não são as outras, tá? Ela quer saber, né? Ao refletir sobre a crise civilizatória vivida com a Segunda Guerra Mundial, o autor aponta como uma das condições de possibilidade da barbarização, tá? Vai ser obscurecimento da razão instrumental, né? O próprio texto, ele descreve, né, a barbárie, né? Ou seja, civilização, né? Agressividade primitiva, né? Mais perigo que toda civilização venha explodir, tá? Esse obscurecimento dessa razão instrumental, né? Vai estar muito ligada a essa questão, tá? Por esse motivo que a AD, o próprio texto, né, ele descreve sobre a questão da barbárie, sobre algo peculiarmente difforme, né, ó, a própria civilização tomada por agressiva, primitiva, enfim, tá? Tá muito ligado a essa questão de obscurecimento, tá? Por esse motivo aqui que vai ser AD, tá bom? É complicado, tem umas questões bem complicadinhas mesmo, bem pegadinha. Claro que muita gente poderia confundir com as outras alternativas, eu achei essa bem complexazinha, mas no final das contas a alternativa que foi a AD, né? Enfim. Mas, gente, resumindo, né? Boa semana para vocês, boa revisão para vocês, né? Uma dica que eu tenho, leiam o comando da questão primeiro, antes de ler o texto, né? Sobre o que o comando da questão isso faz vocês ganharem tempo, né? Sobre o que o comando da questão quer descrever antes de vocês lerem o texto. Isso faz vocês ganhar tempo, né? Entendendo o que a questão descreve. Claro, não deixe de ler o texto também, né? Espero que possa ajudar vocês, né? E amanhã, bora revisar também, né? Finalizando aí, tá bom? Mas no mais, espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Desejo muito sucesso para vocês. Desejo que fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque vocês já deram o melhor de vocês, tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos, viu?